Em meio à floresta amazônica, a comunicação é um desafio. São longas as distâncias, muitas vezes sem sinal de celular ou internet. Como então os moradores da região se atualizam das discussões e direitos indígenas? Isso é o que a gente mostra nesta reportagem sobre a igreja na Amazônia. Estamos aqui na comunidade da Ilha de Camanaus. Hoje temos aí a presença da TV Canção Nova. Copiou, parente? Assim, a informação chega às comunidades da região. Começa agora, informativo da Rede de Comunicadores Indígenas do Rio Negro. Hélio atua como repórter indígena do Rio Negro. A gente grava esse áudio e envia, para que todas as outras comunidades também possam estar recebendo essas notícias aqui da nossa comunidade. O boletim de áudio é produzido por correspondentes de várias etnias. É a rede Waiuri, ou trabalho coletivo na língua Iengatu. Eles estão gerando informação, estão gerando conhecimento, estão levando informação para as comunidades com as próprias narrativas desses povos. Nessa semana, os povos indígenas conseguiram uma vitória parcial, mas importante, na Câmara dos Deputados. As notícias da semana em Brasília vêm do Instituto Socioambiental, com o primeiro podcast indígena do Brasil. A maior parte das comunidades não tem acesso à internet, Muitas vezes a única forma de se comunicar é a radiofonia. Então, pela rádio amadora mesmo, a gente consegue enviar essas informações. A igreja também atua como comunicadora. 20% das matas da Amazônia já foram destruídas. Os cientistas dizem que se destruir mais 5%, a Amazônia não se refaz. As comunidades, na imensidão da floresta, se atualizam como podem. A gente vê cada uma na televisão. Por onde que nós vamos, nós indígenas? São Gabriel da Cachoeira tem 7 terras indígenas demarcadas. A demarcação de terras indígenas está prevista na Constituição Federal. Os índios têm o chamado direito originário, porque são os primeiros e naturais donos do território. Nós temos bastante terra, mata, rio, peixe. Nossa subsistência seria isso. Mas enquanto que os brancos querendo nos destruir com suas ambições. A FOIRN é a federação que desde 1987 representa os povos indígenas do Rio Negro. Dados da instituição mostram mais de 200 pedidos de exploração para 32 tipos de minérios na região. E os indígenas, eles querem que as suas terras sejam exploradas? Não nesse sentido, Então, isso está dizendo que eles querem explorar, eles protagonizar esse desenvolvimento, Então, por isso a gente fala muito da sustentabilidade. Na tríplice fronteira Brasil, Colômbia e Venezuela, o Exército é responsável pela fiscalização. São 7 postos em terras indígenas demarcadas. Nessa fiscalização visa-se basicamente coibir o tráfico de drogas, o contrabando de armas. Esse é o braço forte descrito no lema do Exército em Defesa da Pátria. O patrulhamento de áreas onde há denúncia sobre a realização de garimpos ilegais. Então nós vamos às áreas e verificamos. Se houver essa incidência, como é um crime ambiental, nós fazemos a apreensão do material e a prisão dos envolvidos. O noroeste da Amazônia é considerado a área mais preservada da floresta. O que não é selva são as comunidades indígenas e as suas áreas de plantação. Com isso, você tem uma taxa de desmatamento praticamente zero. Os indígenas são excelentes observadores da natureza. Com isso, a gente consegue ter um diálogo entre o que é o conhecimento tradicional indígena, a sabedoria indígena sobre esse ambiente, com a ciência. Os saberes e conhecimentos são publicados pelo Instituto Socioambiental. Numa determinada época do ano, ela é observada e aí é um indicativo que vai ter a frutificação de algumas frutas ou que vai ser uma época boa para a pescaria de alguns peixes. O sistema agrícola tradicional do Rio Negro é um patrimônio cultural, inclusive tombado pelo IPHAN. Dos produtos da floresta, a pimenta jiquitaia baniwa se tornou fonte de renda. A questão da comercialização de produtos, artesanatos e outras coisas que podem
gerar renda para a manutenção, a sobrevivência desses povos. O fio brilhante, característico das cestarias Yanomamis, é a mais nova descoberta. Esse grafismo que vocês estão vendo trançado entre o cipó titica é o fungo que os Yanomamis conheceram, né? Uma tecnologia, inovação delas, né? O conhecimento tradicional está exposto na Casa Wariró. A variedade do artesanato é a riqueza da floresta. Saber também que são dos povos, né? Saber mais de quem fez, e aí a gente vai identificando algumas características que são muito peculiares a determinados povos, né? Aí isso me chama muita atenção. Cerâmicas, fibras de piaçaba, acessórios, itens de decoração, cada um com traços das etnias do Rio Negro. Aos olhos dos brancos a gente parece que não trabalha, mas se você for visitar cada comunidade, você vai ver que tem sustentabilidade na agricultura, no artesanato. Os desafios são muitos, as lutas e esperanças maiores ainda. Chaputéria, o governo preservarem Andara. Estou querendo dizer que o governo olhe pela nossa Amazônia. Jesus nos ensina a pedir, socorrermos a Nossa Senhora para que isso nos livre dessas coisas. Nós precisamos, com este sínodo, encher o povo de esperança. Isso é o que motiva os guardiões da floresta a ecoarem suas vozes pela imensidão da Amazônia. O meu trabalho é estar fazendo essa comunicação para que outras pessoas também saibam, né, do que está acontecendo aqui. Foi o jeito que encontramos para dar voz aos 23 povos indígenas do Rio Negro e combater as mentiras que falam sobre nós.